Hoje a gente vai continuar falando das primeiras histórias do Wally como Flash. Na edição anterior, vemos que o Wally está na sua casa e encontra um presente misterioso. Enquanto ele vai abri-lo, ele se depara com um coração humano e fica assustado. É nisso que vemos a aparição de Vandal Savage. E nesse vídeo a gente vai ver a continuação da história em The Flash 2. Bora lá! E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração. E hoje a gente vai conversar sobre The Flash 2, publicada em 1987, continuando essa meio que série de vídeos que eu comecei contando as primeiras histórias do Wally como Flash. Eu já falei um pouco sobre a primeira edição, a minha opinião sobre ela, então se vocês quiserem passar lá, dar uma conferida, porque muitas coisas que eu vou falar aqui vai precisar de um contexto da edição anterior. Então bora lá. The Flash 2 conta com roteiros de Mike Baron e a arte de Butch Joyce. Bora lá começar a falar um pouco sobre essa história. A história começa com Wally West perguntando como Vandal Savage o encontrou. Vandal responde que pesquisou no computador e ainda perguntou quem era aquele usando o uniforme do Flash. O computador revelou que era o Wally West e que ele poderia ser encontrado no Brooklyn. Wally então pergunta de quem é o coração que o Vandal deixou para ele. E ele responde que pertence ao detetive Willman, que foi quem o encontrou. Agora Vandal precisa do coração de Wally. Quando Wally questiona por que ele mata, Vandal diz que já que não pode morrer, então mata. Wally diz que não entende e afirma que o Vandal não o assusta, já que poderia levá-lo à delegacia antes mesmo de ele piscar. Vandal responde que talvez não à delegacia, pois colocou um campo de contenção ao redor do local e diz que o Wally irá para onde a porta o levar. Ao abrir a porta, Wally se depara com um abismo. Wally pergunta como ele fez aquilo, já que nunca havia demonstrado tais poderes. Vandal diz que viveu tanto que às vezes esquece do que é capaz, mas que com a ciência atual, conseguiu organizar suas habilidades. Ele afirma que mata para proteger seu anonimato e para obter força, e que pegará o sangue de Wally para continuar vivendo. Os dois começam a lutar. Wally chuta uma mesa contra Vandal, desvia de golpes, acerta-o com um telefone e o derruba. Quando Vandal se levanta para atacar novamente, Wally o joga pela porta do abismo. Mais tarde, no hospital, Wally trata a mão machucada. Francine chega para ver como ele está. E logo depois, os dois pegam um táxi. Durante a corrida, Wally conta que ganhou na loteria. Francis acha que é piada, mas ele diz que é verdade. Ganhou 6,5 milhões de dólares. O taxista comenta que Wally deveria conversar com o cunhado dele, que é corretor. Wally pergunta por que então ele dirige um táxi, e o taxista responde que isso não significa que ele não tenha renda ou não possua ações. Na casa de Francis, eles conversam brevemente sobre Vandal e sobre como ela sentiu uma energia magnética vinda dele, lembrando o período em que esteve possuída. Wally diz que tem muita coisa para fazer, como investigar Vandal e ligar para a loteria. Francine sugere que ela cuide da parte da loteria enquanto Wally investiga Vandal. Wally investiga no computador de Francine e liga para a polícia para saber mais sobre o detetive assassinado por Vandal. A polícia informa que o nome dele era Howard Helston, mas que ele não deixou nenhum arquivo. Pelo computador, Wally descobre que Helston ligou para Villers Gallery, cujo dono é um bom vivant, um imigrante belga. Wally comenta como é conveniente misturar nacionalidades para ocultar a verdadeira origem. No dia seguinte, Francine acorda Wally dizendo que ele terá que receber o dinheiro pessoalmente e que o governador quer entrevistá-lo na TV. Wally reluta um pouco, mas aceita, afinal ele quer o dinheiro. Ele recebe o prêmio e vemos que aparentemente a Villers Gallery está fechada. Mais tarde, Wally e Francine vão ao La Bohème e tem um belo jantar. Depois seguem para o Clube Neon para se divertir e comemorar. No meio da festa, um garçom diz que um cavalheiro enviou um cartão para o Wally e vemos que é Vandal Savage. Wally já quer atacar, mas Francine o impede, dizendo que Vandal não ousaria fazer nada em público. Mesmo assim,
Vandal começa a atacar pessoas e causar caos, jogando uma vítima pela janela. Wally veste o uniforme e a salva rapidamente. Ao tentar voltar, percebe que Vandal lançou novamente o feitiço de contenção e começa a procurar outra saída. Enquanto isso, vemos Francine assustada, se defendendo ao lançar objetos em Vandal com seus poderes magnéticos. Quando Vandal finalmente a pega e está prestes a matá-la, Wally chega e o ataca. Com a ajuda de Francis, Wally o derrota e o joga pela janela, fazendo com que Vandal simplesmente desapareça. Mais tarde, no Ritz, Wally elogia Francine pela noite e por ter salvado tudo, mas demonstra preocupação com as consequências do uso de seus poderes. Diz que não teve escolha, que não quer se tornar uma heroína, afirmando que só usará seus poderes se for realmente necessário. Wally então apresenta-a com uma roupa. Depois disso, na Torre Titã, Cyborg e Wally conversam sobre Vandal Savage e sobre como a vida de Wally mudará daqui pra frente, agora que ele ficou rico. Em seguida, Wally vai buscar Francis, que se surpreende ao ver que agora ele tem um Porsche. Ela pergunta para onde eles vão e Wally responde que é para Long Island. Após um enorme engarrafamento, eles chegam a South End, um bairro chique, onde Wally apresenta a Francine a mansão Flash e a convida para morar com ele. Tá aí, esse é o resumo dessa segunda história do Mike Baron. E eu não sei se eu consegui passar o que essa história é só com a minha narração. Eu posso ter melhorado ela ou piorado, não sei. Mas eu vou tentar aqui falar um pouco sobre o que eu achei dessa história. Bom, eu vou tentar não me aprofundar tanto em como o Wally tá completamente diferente nessa história e focar em outros aspectos do roteiro. Afinal, o primeiro vídeo eu já passei basicamente o vídeo inteiro falando disso, de como eles mudaram o Wally, como não parece o nosso Wally, sabe? Como parece um personagem totalmente diferente. Bom, logo nas primeiras páginas tem uma cena que me arrancou umas boas risadas. Vandal está conversando com o Wally e o Wally pergunta o porquê ele mata. E a resposta é literalmente: eu não posso morrer, portanto mato. É uma justificativa tão pífia, tão seca, tão direta, que acaba sendo até engraçado. Apesar de eu achar esse diálogo horrível, vamos para pontos que realmente me incomodaram. A forma como tudo se resolve tão fácil apenas com os computadores. Parece que o computador virou uma ferramenta quase mágica aqui, onde tanto Vandal quanto Wally descobrem praticamente tudo sem esforço algum. Isso tira você totalmente da história. Parece que eles só usam um computador para fazer a trama andar. Outro aspecto que eu considero bem preguiçoso é como o Baron escreve o Vandal aqui. Como os jovens dizem hoje em dia, ele tem uma aura, daria para ser um vilão muito bom, mas acontecem coisas como, tipo, simplesmente ele tirar poderes do nada. E a justificativa é que por ter vivido milhares de anos, ele acabou esquecendo essas habilidades. E tipo, são poderes absurdos, a ponto de ele conseguir transformar qualquer porta em uma realidade completamente diferente. E isso soa muito forçado e pouco convincente. Outras coisas que a gente pode destacar aqui também é como a história não se dá o trabalho de justificar quase nada. Tipo, deixa meio explícito aqui que o Vandal sabe que o Wally descobriu sobre a Galeria Villiers, mas não mostra como ele fez isso. E é impressionante. Daria para justificar que é o computador que dá tudo isso para ele, mas seria pior ainda. É melhor deixar sem explicação. Outra coisa que eu achei engraçada, não vou colocar nem que é horrível, mas é engraçado, pois esses dias atrás eu tava lendo a saga do Flash 13, que é a fase do Mark Waid. E lá tem uma história onde o Wally passa a edição inteira procurando um presente de aniversário para Linda, para no final ele descobrir que o melhor presente que ele poderia dar para Linda seria mostrar que ele presta atenção nela. É uma história supimpa do Mark Waid. E depois a gente vê pra essa história, onde, beleza, não é o aniversário dela, mas ele simplesmente dá uma roupa quase sexy pra ela. Tipo, what the fuck, mano? Parece algo muito superficial, que é como o Wally tá sendo nessas primeiras edições. Superficial, vamos colocar assim. Bom, mas só pra não ficar apontando problemas aqui, eu quero destacar um ponto muito positivo, pra mim pelo menos, que é a arte do Butch Joyce. Eu acho o trabalho dele belíssimo. A narrativa
narrativa visual funciona muito bem e o traço é consistente do começo ao fim. E também é impossível não elogiar o trabalho de cores do Carl Gaeford. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. As cores dele ajudam a dar vida à história, criam uma boa atmosfera e deixam tudo mais dinâmico visualmente, bem mais vivo. Mas é isso, no geral é aquela história para você desligar a mente, talvez se entreter com as cenas de ação, que como eu disse, a arte é competente, então as cenas de ação até que são caprichosas, na minha opinião. Dá pra ter um entretenimento, mas por enquanto a fase do Mike Baron continua devendo pra mim. E esse é o último vídeo que eu vou comentar edição por edição. A partir de agora eu vou comentar por arco. Então, basicamente isso. Espero que melhore. É minha primeira experiência e a minha opinião. Eu estou sendo totalmente sincero do que eu estou achando. Por enquanto, essas primeiras edições, apesar de serem uma boa leitura, são histórias bem medíocres. E esse é o meu saldo final. Espero que as próximas edições melhore. E bom, assim como eu mostrei no último vídeo, eu quero mostrar o formatinho que essa edição foi publicada, que é os Novos Titãs, número 34. Tirando dúvidas, eu não tô lendo pelo formatinho em si, porque eu fiz o teste na primeira edição e percebi o quanta coisa a Abril muda de contexto aqui. Então eu falei, não, eu prefiro ler em inglês, mesmo meu inglês não sendo aquelas coisas, mas pelo menos eu vou ter bem mais contexto do que ler pelo formatinho da Abril. Eu achei que iam tirar recordatórios desnecessários, mas não. Eles mudam até contexto de coisas aqui e adicionam falas também. Então eu prefiro estar lendo em inglês, apesar de eu colecionar o formatinho, porque eu sou colecionador. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e até o próximo vídeo.